Olá, venho falar-vos sobre doença renal crónica. Como todos sabem, não é possível viver sem rins, excepto se as pessoas fizerem diálise ou forem transplantados. É preciso ter uma noção muito concreta da importância da doença renal no mundo e em Portugal, porque afeta largos milhares de pessoas. Quando falamos em doença renal crónica, falamos em esgotamento, em falência progressiva de função dos rins, com tudo aquilo que eles fazem. E realmente as funções renais são muito abrangentes e podem manifestar-se de diversas formas. As principais causas de doença renal crónica em Portugal e no mundo são a diabetes, a hipertensão, as doenças hereditárias que muitas vezes transmitem aos descendentes com impacto relevante, mas também outras doenças de outro foro, nomeadamente da autoimunidade, isto é, as doenças reumatismais, como o lúpus, são situações que podem efetivamente envolver os rins e provocar doença renal significativa. Poderão perguntar como se evitam estas doenças. É evidente, primeiro que tudo, há que ter atenção em particular aos principais sintomas que estas doenças se podem manifestar, nomeadamente o aparecimento do inchaço das pernas, o aparecimento da tensão arterial elevada, o excesso de débito urinário durante a noite, podem ser alguns sinais de doença renal, muito embora os rins, propriamente ditos, quando se manifesta a doença, não é muito significativa a sua expressão, e isto sobretudo até porque os rins não doem, e daí que a doença renal possa ser, em muitos casos, perfeitamente silenciosa. Isso significa que a atitude de prevenção da doença é absolutamente fundamental em qualquer sociedade, quer seja para a doença renal crónica, quer para outro tipo de doença, e essa prevenção começa desde logo nos bancos da escola. A família, as crianças, através de planos adaptados de informação e de educação, podem perceber-se das principais sinais de doença renal que se estão a instalar. Depois, há, em regra geral, uma atitude de prevenção em relação à instalação das principais doenças que eu há pouco referi, nomeadamente a diabetes e a hipertensão arterial, como também a obesidade. Tudo isso deve ser feito, deve ser enquadrado num plano geral de saúde a que o Serviço Nacional de Saúde dá regularmente resposta, e isso faz através do diagnóstico precoce, isto é, do diagnóstico logo possível da doença. Faz-se através de simples análises de rotina, de sangue e de urina, portanto nada de complicado, e trata-se no fundo de uma estratégia que está perfeitamente disponível do Serviço Nacional de Saúde, a começar pelos médicos de medicina geral e familiar, que dão aqui um contributo absolutamente indispensável. Quando as situações se tornam mais complexas, então o médico de medicina geral e familiar referencia o doente para o especialista em nefrologia. Portanto, a minha palavra é uma palavra fundamentalmente de atitude na prevenção. Essa prevenção passa pela informação das pessoas relativamente aos riscos que estas doenças podem implicar ao nível do rim, nomeadamente a diabetes, a hipertensão, a obesidade, e também a importância de uma forma rotineira se fazerem análises, porque através dessa forma, através desse método, podemos detectar a doença renal mais cedo e, portanto, poder intervir em relação a esse tipo de doença. Uma nota final para vos dizer que a doença renal, apesar de altamente prevalente, isto é, de existir num número apreciável de pessoas em Portugal e no mundo, tem, apesar de tudo, revelado uma tendência à estabilização. Isto significa que, não obstante estas dificuldades e os números crescentes de doentes, a medicina tem oferecido alternativas e formas eficazes de contornar este problema e minorá-lo tanto quanto possível.